E aí, pessoal, bem-vindos de volta para mais um Deep Dive aqui com a gente. Opa, e aí? Hoje a gente vai mergulhar num tema bem interessante, sabe? A ideia de que às vezes a adoração, por mais importante que seja, pode não ser o suficiente. A gente sempre fala sobre a importância da adoração, né? Essa conexão com o divino. Exato. Mas e quando essa adoração, ela se torna, digamos, vazia, sem um significado real? É isso que a gente vai discutir. A gente trouxe duas fontes para esse Deep Dive. Primeiro, a gente tem um trecho lá do livro de Isaías, capítulo 1, versículos 11 a 15, e também um texto chamado Quando Deus se cansa do culto. Os dois, sabe, exploram essa ideia, né? De Deus rejeitando a adoração que é oferecida a ele. Parece meio contraditório, né? Fica a pergunta, né? Por que Deus rejeitaria a adoração? O que significa Deus estar cansado? Pois é. É isso que a gente vai tentar entender nesse detalhe. E o texto de Isaías já começa com uma linguagem bem forte, né? Verdade? Deus fala, tô farto dos holocaustos, É. não posso suportar a iniquidade. Nossa, ele tá bravo, né? Tá bem claro. Mas a pergunta é, o problema tá no ato de adorar em si. E Tem algo a mais. essa é a questão. Parece que Deus não está rejeitando a adoração em si, Certo. mas a motivação por trás dela. Os israelitas estavam cumprindo os rituais, né? Sacrifícios, incensos, assembleias, mas o coração deles não estava presente. Era como se fosse um roteiro, sabe? Sem conexão. Uma lista de tarefas. Isso, exatamente. Interessante. Mas por que será que eles faziam isso? Eles não entendiam o plano de Deus? Ou será que eles buscavam algo em troca? No texto, as ofertas deles são descritas como vãs, né? Vazias, sem sentido. Eles estavam mais preocupados com a aparência, com o que eles podiam obter de Deus, do que com a devoção genuína, com entender o plano dele. É como se a adoração fosse uma moeda de troca para ter bênçãos materiais. Como ir pra academia, fazer os movimentos. Mas sem se esforçar de verdade, né? Tu não vai ver resultado. É a mesma coisa. Você falou da palavra culto. Ela tem um significado específico aqui, né? Sim, sim. Não é só sobre o que a gente faz, mas pra quem ou pra quê, né? Exatamente. Culto, em termos teológicos, seria essa homenagem religiosa ao divino, né? E essa é a chave para a gente entender a diferença entre a verdadeira adoração e a falsa adoração. Faz sentido. A segunda fonte que a gente trouxe, quando Deus se cansa do culto, explora bem essa distinção. Legal. E ela enfatiza que a verdadeira adoração é direcionada unicamente ao único Deus verdadeiro. Lembrei daqueles versículos em Apocalipse, né? Que até os anjos se recusam a ser adorados. É verdade. Apocalipse 22, conto 8, 9. Isso. João se prostra para adorar o anjo, e o anjo fala, não faça isso, eu adoro a Deus. Ou seja, até os anjos, que estão mais próximos de Deus que a gente, reconhecem que a adoração é só para ele. Exatamente. Mas, e no nosso dia a dia, o que a gente pode considerar como falsa adoração? Será que a gente coloca alguma coisa acima de Deus sem perceber? Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer, né? Será que a gente está colocando o nosso trabalho, as nossas posses, o nosso ego acima de Deus? É verdade. A verdadeira adoração, ela flui de um coração que reconhece a soberania de Deus e a nossa dependência dele. E me lembro que a gente estava falando dos israelitas, né? Que eles viam a adoração como uma transação. Se eu oferecer sacrifício, Deus me dá essa bênção. Essa mentalidade transacional, né? É. Ela reduz a nossa relação com Deus a uma simples troca de favores, em vez da gente reconhecer a profundidade do amor e da graça dele. É verdade. E como a gente sai dessa mentalidade? Como a gente alcança essa adoração genuína que vem do coração? O que você acha? Boa pergunta. Uma coisa que me vem à mente é a ideia de nascer de novo. Interessante. Essa passagem em João 3.3 sempre me deixou pensando, sabe? Mas eu confesso que nunca entendi direito o que significa nascer de novo. É uma transformação profunda, uma mudança na nossa maneira de ver o mundo, de se conectar com Deus. Não é física, é uma renovação espiritual, guiada pelo Espírito Santo. É aí que a gente recebe esse novo coração capaz de adorar a Deus de verdade. Então não é só mudar as ações, é ir mais fundo. É mudar por dentro. Interessante. Mas como isso se conecta com a adoração? Qual o papel de Cristo nisso tudo? É aí que entra a graça de Deus. A graça. Sim, o nosso segundo texto fala que a verdadeira adoração só acontece através de Jesus. Ele que nos reconcilia com Deus, como está em Colossenses 1.22. Sei. Cristo nos reconciliou no corpo da sua carne mediante a morte para vos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis perante ele. Legal. Por isso você está dizendo que é pelo sacrifício de Cristo que a gente pode se aproximar de Deus. Mas por quê?
Pensa na nossa natureza humana, né? Marcada pelo pecado. Isso nos afasta de Deus, que é santo. Certo. Mas por meio de Cristo, a gente é purificado. A gente se torna digno de oferecer uma adoração verdadeira. É como se Cristo fizesse uma ponte entre a gente e Deus. Exatamente. Nossa, que forte. Então a gente não precisa ser perfeito para ser aceito. Não depende da gente, mas da graça. Caramba, isso me faz pensar nas práticas de adoração hoje em dia, sabe? Será que a gente não cai na mesma armadilha dos israelitas? Fazendo rituais vazios, sem fé. O texto, quando Deus se cansa do culto, fala sobre isso. É mesmo. Algumas igrejas podem estar caindo nessa, sabe? Adoração mecânica, ritualística, só aparência. Sem conexão real. Isso. Então a gente pode ir aos cultos, cantar, ofertar, mas sem coração. É possível. Mas como saber se a minha adoração é verdadeira? Um bom indicador é a transformação que ela gera na gente. Quando é genuína, ela muda nossos pensamentos, ações, relacionamentos. verdade. Impulsiona para compaixão, humildade, viver a vontade de Deus. Então não é só emoção no culto, é como isso me muda na semana. Exato, vai além da igreja. É como se a adoração genuína se expandisse para a vida toda. Isso mesmo. Mas espera, a adoração se limita só aos cultos? Ou será que a gente pode adorar Deus em outros momentos e outras maneiras? Boa pergunta. Pois é, a gente sempre pensa em adoração só durante os cultos, né? Mas ela pode ir além disso. É verdade, tipo, atos de bondade, ajudar os outros, agradecer. Exatamente. Isso também pode ser adoração. Com certeza. Quando o nosso coração está conectado com Deus, tudo que a gente faz vira adoração. Não importa o lugar ou a hora. Uau, que legal. É viver em constante adoração, reconhecendo Deus em tudo. Isso muda tudo, né? Mas e aí, o que Deus realmente espera da gente? No final das contas. Ele quer um coração totalmente dedicado. Não só palavras, mas ações, verdade. Entendi. Uma adoração que nasce da transformação pela graça, não de rituais vazios. Falando em graça, lembra que no começo a gente falou de sola gratia? Sim, Um conceito central, mas que às vezes é difícil de entender, né? O que significa e como se conecta com a adoração. Sola gratia significa que a salvação, a nossa capacidade de adorar a Deus, vem só da graça dele, não do que a gente faz para merecer. Então não é sobre ser bom o suficiente. Não é sobre isso. É reconhecer que sozinhos a gente não consegue. A gente precisa da misericórdia dele. Nossa, é forte isso. A verdadeira adoração vem dessa humildade, dessa entrega. Que interessante. Lembrei dos israelitas lá do começo, preocupados com rituais, tentando agradar Deus com ações externas. Se esqueciam da graça. Tentavam construir a própria justiça, né? Exato, em vez de receber a graça de Deus de braços abertos. Faz sentido. E essa mensagem é tão importante hoje em dia, né? Verdade. A gente vive num mundo que valoriza tanto a autossuficiência. Mas com Deus a gente precisa abrir mão disso. É se entregar ao amor e perdão dele. Reconhecer que a gente precisa dele. Aí sim, a adoração é verdadeira. Então a gente pode dizer que a verdadeira adoração não é sobre ser perfeito. Não é. É sobre um coração transformado pela graça. Exatamente. Que mensagem libertadora. É sobre a jornada, não o destino final. Uau, esse deep foi incrível. É verdade. Me fez repensar muita coisa. Que bom. E para você que acompanhou a gente até aqui, esperamos que tenha te inspirado também. Qual parte te impactou mais? Como você pode aplicar isso na sua vida, na sua relação com Deus? Continua essa jornada. Isso. Deixa a graça de Deus te guiar. Valeu por mergulhar com a gente.